E num evento que reuniu milhares de lideranças estudantis em Chicago, o ator Jim Caviezel, ele deu um testemunho que emocionou milhares de jovens. O seu emocionante e desafiador testemunho foi um apelo para a santidade em meio a um mundo afastado de Deus. Veja agora, neste vídeo que nós traduzimos aí para você, as palavras de Jim Caviezel que emocionaram esses milhares de jovens, e tire as suas conclusões. O nome Saulo significa o grande. E o nome Paulo significa o pequeno. Ao fazer esse filme, aprendi a mudar uma pequena e minúscula letra para que possamos nos tornar grandes aos olhos de Deus, mas isso exige que sejamos pequenos. E se quisermos ser grandes, esse é o caminho dos santos. Esse é o caminho do sagrado. E é assim que Saulo se tornou São Paulo. O chamado vem quando menos esperamos. Eu me lembro do meu chamado vividamente. Eu tive a seguinte experiência. Aos 19 anos eu estava no cinema, na minha cidade em Mount Vernon, Washington. E o filme acabou. E lá na escuridão, com a minha única companheira, minha bola de basquete na poltrona ao lado, eu tive uma sensação no coração que me fez pensar que eu deveria ser um ator. E que foi para isso que Deus me criou. E que era isso que Ele queria de mim. Sim, minha sensibilidade racional interferiu, eu não sabia nada sobre atuar, sem agente, sem empresário, eu não consigo decorar textos. E ainda assim uma inspiração veio, eu tinha um chamado. Mas na primavera de 2000, me foi oferecido o papel de Edmond Dantes no Conde de Monte Cristo. Foi uma nova adaptação do clássico Dumas. Um período muito estressante. Pela primeira vez na vida eu senti o que é ser um ator principal. Eu me deparei com aquilo que eu almejava, alcançar meus sonhos, minha aspiração. Tudo nesse filme foi uma batalha. Meu personagem Edmond Dantes, ele está preso injustamente, tanto no livro quanto no filme. Ele descreve como uma pedra de enorme peso, mas Deus me fará justiça, ele crê. E com tudo isso, aquele homem solitário se compromete a se libertar e vencer o mal, incluindo o mal que vive nele. Há uma cena maravilhosa entre Edmond e outro prisioneiro, um sacerdote, interpretado pelo grande Richard Harris. Uma profunda depressão, em um momento de total desespero, quando o sacerdote está no chão, à beira da morte, ele se dirige a Edmond e diz a sua lição final: não cometa um crime pelo qual você está sendo condenado. Lembre-se do que Deus diz: minha é a vingança. Eu olhei para baixo e disse: mas eu não acredito em Deus. E ele disse para mim: isso não importa, Edmond. Ele acredita em você. Ele acredita. Deus ama cada um de nós pessoalmente. Ele está lá para nós. Mesmo em nossos momentos de maior desespero. Depois de gravar Monte Cristo, inexplicavelmente eu recebo uma ligação de Mel Gibson. Meu agente não ligou, meu empresário não ligou. Eu não conhecia Mel Gibson. Eu não estava tentando conseguir esse papel, porque ninguém sabia que ele tinha um projeto em andamento. Mel Gibson, ele quer que eu faça o papel de Jesus Cristo. Ele quer o cara com as iniciais de JC, que a propósito tinha 33 anos, para interpretar Jesus Cristo.
Isso é uma coincidência? Eu não acho que seja. A sua vida é uma coincidência? Ou seria uma oportunidade? Talvez alguns de vocês estejam deprimidos agora ou confusos, incertos sobre o futuro, feridos. Mas não é o momento de desistir, nem se dar por vencido. Quando eu estava lá em cima na cruz do Calvário, aprendi que em seus sofrimentos estava a nossa redenção. Lembre-se que o servo não é maior que o mestre. E cada um de nós deve carregar a própria cruz. Existe um preço pela nossa fé, pelas nossas liberdades. Eu fui literalmente açoitado, chicoteado, crucificado, atingido por um raio. Sim, cirurgia de coração aberto. E é o que acontece depois de 5 meses e meio de hipotermia. Durante as filmagens, meu braço estava preso numa viga pesada e alguém me puxou para outra direção. Meus músculos torceram e meu ombro foi deslocado. Eu caí no chão e fui de cabeça na areia. E essa cena permaneceu no filme. Mais adiante no filme, próprio Jesus experimenta o deslocamento do seu ombro. Bem, agora eu sei como isso é sentido. Todos os dias eu tive que levantar essa madeira. Foi como uma penitência. Meu ombro estava rasgando, ficando em carne viva. E hora após hora ficava cada vez mais pesado. Mas se isso tivesse sido filmado no estúdio, você nunca teria visto essa performance. Esse sofrimento fez a minha performance. Assim como o sofrimento faz as nossas vidas. Alguns de nós nesse momento, e vocês os conhecem, se agarram a um falso cristianismo, palavras bonitas. Eu chamo isso de Jesus feliz. A glória pessoal. Houve muita dor e sofrimento antes da ressurreição. E a sua caminhada não será diferente. Então abrace sua cruz. Siga em direção ao seu objetivo. Eu quero que você entre nesse mundo pagão. Eu quero que você entre nesse mundo pagão e confesse descaradamente sua fé em público. O mundo precisa de guerreiros orgulhosos, animados por sua fé. Guerreiros como Paulo e Lucas, que arriscam seus nomes e suas reputações para levar sua fé, seu amor por Jesus ao mundo. Deus está chamando cada um de nós e a cada um de vocês para fazerem grandes obras. Mas quantas vezes nós não respondemos e ignoramos sua voz como se fosse um devaneio mental? É hora da nossa geração aceitar o chamado, ao chamado de Deus, que exorta todos nós a nos entregarmos inteiramente a Ele, para que a sua mão gentil guie-nos em seu caminho. Mas primeiro você tem que assumir o compromisso, orar, jejuar, meditar nas Sagradas Escrituras, comprometer a levar os Santíssimos Sacramentos a sério. Porque vivemos em uma cultura agora que está em declínio. As pessoas estão em perigo de sucumbir nos próprios excessos. O mundo inteiro está imerso no pecado. Mas no silêncio do nosso coração, Deus está nos chamando. Está chamando a cada um de nós para nos entregarmos inteiramente a Ele. E quantas vezes o ignoramos? Ignoramos o seu doce chamado. Grande santo de Auschwitz, São Maximiliano Kolbe, ele disse que a indiferença é o maior pecado do século XX. De fato,
meus irmãos e irmãs, também é o maior pecado do século XXI. Temos que nos livrar dessa indiferença, dessa intolerância destrutiva para com o mal. Somente nossa fé e a sabedoria de Cristo podem nos salvar, mas isso requer que guerreamos, prontos para arriscarmos nossas reputações, nossos nomes e até nossas próprias vidas, para permanecermos na verdade. Coloque-se à parte dessa geração corrompida. Seja santo. Você não foi feito para se encaixar, você nasceu para se destacar. Agora, em nosso país, estamos felizes em seguir com a correnteza. Nós temos um culto à liberdade agora. E que todas as opções são iguais, não importa quais sejam as consequências. Você realmente acha que isso é liberdade? O Papa João Paulo disse: a democracia não pode ser mantida sem quaisquer obrigações específicas, sem as verdades morais sobre a pessoa humana e a sociedade. A questão fundamental colocada por uma sociedade democrática é a seguinte: como podemos viver juntos? Buscando uma resposta para essa pergunta, a sociedade pode esconder verdades morais e razões morais? Toda a geração americana precisa saber que a liberdade existe. Não para você fazer o que você quer, mas para você ter o direito de fazer o que se deve fazer. Essa é a liberdade que eu quero para você. Liberte-se do pecado, liberte-se de suas fraquezas, liberte-se da escravidão imposta a nós pelo pecado. Essa é a liberdade pela qual vale a pena morrer. Isso me lembra o que Mel Gibson disse em seu próprio filme, vencedor do Oscar, Coração Valente. O que ele disse ao seu pequeno e desorganizado exército, eu digo a vocês hoje. Eu vejo um exército inteiro de meus compatriotas aqui desafiando a tirania. Vocês vieram lutar como homens livres. E vocês são homens livres. O que vocês farão sem a liberdade? Vocês lutarão? Um homem diz: não correremos e viveremos. Não, sim, lutem, vocês poderão morrer. Fujam e vocês viverão. Pelo menos por enquanto. E quando estiverem morrendo em suas camas, muitos anos depois, vocês almejarão negociar todos os dias de hoje até aquele dia pela chance, apenas uma chance de voltar aqui e dizer a nossos inimigos que podem tirar nossas vidas, mas jamais tirarão a nossa liberdade. Todo homem morre, mas nem todo homem realmente vive. Você, todos devemos lutar por essa liberdade autêntica e viver, meus amigos. Por Deus devemos viver, e com o Espírito Santo como nosso escudo e Cristo como nossa espada. Junte-se a Miguel e todos os anjos, e envie Lúcifer e seus capangas ao inferno, de onde eles pertencem. Saulo significa o grande. O que Paulo significa? Pequeno. Então, se quisermos ser grandes aos olhos de Deus, o que precisamos ser? Pequenos. Quero dizer, o que precisamos ser? Desculpe. Pequenos. Que Deus ama e proteja a todos vocês e os guie por todos os dias de suas vidas. Eu não posso te ver agora, mas mal posso esperar para te ver no céu. Amo vocês, que Deus abençoe. Lute firme. Tá aí, vocês viram que testemunho lindo do Jim Caviezel, o ator do filme A Paixão de Cristo? É isso aí. Recado dado, e que nós possamos refletir nisso. Eu sou o pastor Jonas Leite, sempre trazendo para vocês reflexões e fatos do dia à luz da palavra de Deus. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva para não perder nenhum desses vídeos úteis, tá? E curta, compartilhe, mande essa mensagem adiante. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.